A comunidade de desenvolvimento no Brasil simplesmente pegou fogo nos últimos dias. E olha, foi tanta coisa que a gente preparou este resumo para ir direto nos pontos mais quentes. Bora entender o que movimentou tanto essa galera. O clima geral foi de uma energia, assim, contagiante. E o mais legal é que o foco não estava nas gigantes de tecnologia, sabe? A estrela da vez foi a inteligência artificial feita na raça, com projetos independentes e uma colaboração absurda de todo mundo. E o primeiro grande movimento que todo mundo parou para ver foi essa ascensão de ferramentas de IA superpotentes criadas por pessoas desenvolvedoras independentes. Elas estão basicamente desafiando aquele modelo tradicional de startup que a gente conhece. E o que define esse movimento é um contraste que é gritante. Pensa só. De um lado, a gente tem o mundo do venture capital, milhões de dólares, equipes gigantes, meses e meses de desenvolvimento. Do outro, está a realidade do dev indie brasileiro. R$ 0 de investimento, um problema resolvido em poucos dias e muitas vezes por uma pessoa só. E para isso não ficar só na teoria, esse exemplo tem nome e sobrenome. Persona. É uma ferramenta criada pelo Lucas Montano que, nossa, representa perfeitamente esse espírito de agilidade, de foco em resolver um problema de verdade, sem aquela burocracia toda de empresa grande. Mas beleza, o que o Persona tem de tão especial? Primeiro, ele funciona 100% offline. Isso garante privacidade total para os dados. Segundo, zero grana de investidor, o que dá uma liberdade criativa imensa para o dev. Ele também se integra com qualquer modelo de linguagem que a pessoa quiser usar. E, o mais impressionante, já bateu a marca de 4.000 usuários ativos por mês. Agora, vamos para em frente, porque o legal é que o Persona não foi um caso isolado, sabe? O que a gente viu foi uma onda de outras ferramentas ganhando espaço, mostrando o valor real que está sendo gerado para o mercado. E a variedade de projetos é incrível. Tem o Persua, que é voltado para devs. Aí tem o Real Oficial, que usa IA para criar aqueles cortes virais para redes sociais. E ainda o SoloAI, que é um agente de IA para RH que já chegou a qualificar mais de 175 mil candidatos. Cada um atacando um nicho bem diferente e com resultados que falam por si. E a história do Real Oficial é um capítulo à parte. Acompanhar essa jornada de construção em público, desde as primeiras ideias até o produto começar a gerar receita, só prova que essa cultura de transparência é uma ferramenta poderosa demais, tanto para o marketing quanto para validar o negócio. E o resultado tá aí, R$ 2.500 de receita mensal recorrente. Pode não parecer uma fortuna para uma Big Tech, mas para um projeto indie, isso aqui é ouro. Isso significa validação, significa que tem gente disposta a pagar pelo valor que a ferramenta entrega. O modelo funciona. Certo, tudo isso inspira demais, né? Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Por onde raios se começa? Como é que se sai do zero e constrói um produto de inteligência artificial que funciona de verdade? E essa pergunta nos leva direto para a próxima parte da nossa análise. O conhecimento e a infraestrutura que estão fazendo essa onda toda de inovação acontecer. A Kate Olek, a fundadora da SoloAI que a gente acabou de ver, publicou um guia sensacional que viralizou. E por que viralizou? Porque ele basicamente desmistifica a criação de agentes de IA, torna o processo muito mais acessível para quem quer começar. E o guia se resume a 4 passos que são essenciais. Começa com a engenharia de prompt, que é a arte de dar as instruções certas. Depois, usar RAG, que é uma técnica para IA consultar fontes confiáveis e não ficar alucinando, sabe? Inventando coisas. O terceiro passo é dar memória para o agente ter contexto na conversa. E, por fim, o tool calling, que é o que permite que a IA execute ações de verdade no mundo real. Ok, o produto está pronto, está redondinho tecnicamente, agora vem a parte crucial. Como receber por ele de um jeito simples, sem dor de cabeça? E a resposta que a comunidade tem dado para isso é o Abacate Pay. E os números aqui mostram o tamanho do impacto. São mais de 6.000 empresas usando a plataforma, com um volume processado que já passa dos 20 milhões de dólares. Isso mostra a força da infraestrutura de pagamentos que está ali, dando suporte para essa nova geração de empreendedores. Mas vamos ser sinceros, nada disso, nem as ferramentas, nem a infraestrutura, nada disso aconteceria sem o pilar mais importante de todos, a comunidade, e essa cultura de compartilhar conhecimento abertamente. E essa frase aqui sobre o trabalho do Philippe Deschamps, ela resume a essência disso perfeitamente. É a ideia de combater desinformação com o ensino de qualidade, de ensinar o que realmente importa no dia a dia, para acelerar o desenvolvimento de milhares de profissionais.
E para não ficar só no discurso, um exemplo bem prático dessa semana foram as 4 aulas gratuitas de Git que ele liberou. Um conteúdo super denso, prático, fundamental que foi disponibilizado de graça para fortalecer o ecossistema inteiro. Certo, foi muita informação, né? Depois de ver tudo isso, o que a gente pode tirar de lição? Vamos amarrar as pontas e resumir as tendências que marcaram essa semana que foi tão intensa. Primeiro de tudo, uma explosão clara de ferramentas de IA feitas por dev solo. Segundo, a confirmação de que essa cultura de construir em público é um motor de crescimento orgânico muito poderoso. E terceiro, que a base de tudo, o conhecimento compartilhado livremente, que eleva o nível da comunidade inteira. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão para fechar. Quando a gente junta as peças, talento técnico, agilidade para criar produto, uma cultura de colaboração super forte, a pergunta que fica no ar é: o que realmente falta para que a próxima grande inovação global venha daqui, do Brasil?